Querida professora Daíse, Dai, minha querida, que alegria receber você aqui nessa sala com a gente. Uma alegria imensa, mas sinta daí, né, todo o amor, né, sinta daí a honra para nós receber, e como lhe disse, né, lá nos bastidores, no Zap, pessoalmente também, quando nos encontramos, a alegria, a gratidão imensa e o prazer e a honra que temos em recebê-la como parte desse nosso projeto, né, desse nosso curso aqui, pela generosidade da sua adesão. Seja muito, muito bem-vinda. Bem-vinda. Meninas, recebam aí com muita alegria, viu? E aproveitem essa professora que é de um tamanho assim que a gente não consegue mensurar, viu? De muita sabedoria, muito saber e de muita sabedoria e de muita generosidade. Querida Dai, a sala é sua. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Obrigada, Thay, pela recepção. Mas aqui não é meninos e meninas. A gente vai ter agora um momento, obrigada mesmo pelo carinho, de aprendizagem. Vamos juntos aqui. Eu aprendi hoje à tarde assim, hablar, né? Vamos hablar aqui, dialogar, vamos conversar um pouquinho. Primeiro, assim, para mim é uma honra muito grande, né? Estar fazendo parte desse projeto, né, criado por vocês aí. Então, assim, para mim é uma honra estar. E vamos, né, vamos junto, vamos aqui, então, começar a nos comunicar. Meu nome é Daíse, né, professora Thaís já falou, eu sou professora, trabalhei com língua portuguesa um tempo, já estou aposentada, atualmente eu trabalho só na rede estadual, né, sou colega da professora Thaís, e a gente está aí nessa caminhada de aprendizagem, tem coisa melhor estar junto, né, dos nossos amigos e colegas estudantes, colegas, porque a aprendizagem é uma caminhada e todo dia. E agora eu estou aqui, viu, para aprender com vocês, a fazer aula online, menino de português, meninos e meninas, viu? Então, assim, vamos aprender. Vocês, vamos partilhar, tá bom? Vamos partilhar aqui conhecimento, que todos vamos nessa. Falar de língua portuguesa é, na verdade, aprender a ler e escrever todos os dias, né? Língua portuguesa é ler e escrever todos os dias. Vamos aqui pensar, vamos fazer uma retrospectiva histórica, né? Da nossa caminhada aqui. Todos nós fomos assim. Fomos para a escola para aprender, na verdade, os mecanismos da nossa língua portuguesa, né? Que mecanismo? Assim, você compra um carro, não é? E você vai aprender a dirigir. E não é só dirigir o carro, você também vai ter que aprender, não é que você vai ser um mecânico especialista em carro, mas você vai aprender um pouco, né, desse mecanismo, na verdade, do carro. Sabe um pouco o que é o volante, as marchas, ré, não é? E aí lá vai. Gasolina, o tanque da gasolina, se pode encher, se não pode encher. Enfim, quem que combina ali com quem na caixa de marcha, e aí lá vai. A língua portuguesa é a mesma coisa, e nós começamos a dar os nossos primeiros passos. De que forma, não é? Iniciamos com nossos professores, os melhores professores que tem, são os professores, nossos professores alfabetizadores, que nos deram o caminho aí do letramento mesmo, não é? E aí o que é que acontece? Iniciamos a fazer o quê? A coordenação, na verdade, né? Todo um processo de coordenação, que de coordenação motora, né? Tanto com traços retos, como também com os traços curvo, linha curva aberta, linha curva fechada. Depois nós aprendemos a fazer, depois de toda essa coordenação motora, a fazer letrinhas, né? A, B, aprendemos vogais, A, E, I, O, U, aprendemos que existe consoante, que existe vogal. Por que é isso, né? Porque nós juntamos essas consoantes com essas vogais, B mais A vai formar Bá. Nos ensinam posteriormente que isso é sílaba, né? Esse chama pedacinho de palavras, mas são o quê? Fonemas que vão se juntando e que formam sílabas. Quando a gente junta essas letras formando sílabas, que juntam as sílabas, nós formamos o quê? Palavras. Quando nós juntamos as palavras, formamos o quê? Frase. Depois nós aprendemos frase verbal, frase não verbal, que vamos precisar concordar tudo isso, né? Posteriormente. Então, aprendemos a fazer frases.
Quando juntamos essas frases, fazemos o quê? Parágrafos, e que fazemos textos, e que fazemos textos em prosa, que fazemos textos em verso, não é verdade? E que fazemos livros, e que nos comunicamos de forma oral ou escrita, não é verdade? Então, essa é a nossa caminhada. Chegamos ao terceiro ano do ensino médio, ou segundo ano do ensino médio, ou primeiro, se tiver alguns colegas nossos aí que serão talvez treineiros no Enem, ou não, estão aqui mesmo para poder, não é, dialogar esses com nossos conhecimentos. Então, chegamos aí essa caminhada agora no ensino médio, fazendo já tudo isso aí, agora fazendo o quê? Poxa, nesses mecanismos da nossa língua, desde que eu comecei lá, desde do fonemazinho da letra, vendo os fonemas, né? E formando frases, e que formando textos, e que aprendendo a ler esse mundo de meu Deus, através das leituras, né? Sejam as leituras verbais e as leituras também não verbais. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, neste momento. O objetivo, na verdade, é aprender a ler e escrever esse mundo, para que sejamos compreendidos e que sejamos também compreensivos, não é verdade? E que sejamos críticos e que emitamos também criticidade nesse mundo. Então, estamos aqui, né, dessa forma, e vamos conversar um pouquinho, então, sobre isso, sobre essa variação, né, linguística, e vamos entender assim. Deixa eu perguntar para vocês. Gente, existe erro linguístico? Existe o falar errado e o escrever errado? Fala aí para mim, quem quer falar um pouquinho? Alguém botou um positivozinho aí, né? Se existe erro, outro aí também, que existe erro. Vamos conversar um pouco sobre isso, né? Se existe mesmo. Olha só, para a gente iniciar, deixa eu ler um poemazinho aqui, eu gosto muito, um poema de Carlos Drummond de Andrade. Não vai ser todo, eu vou aqui ler só um fragmentozinho, vou saltear, na verdade, vou ler aqui só o fragmento que eu quero, né, uma poesia modernista, né, Carlos Drummond de Andrade. Uma hora a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, mas é importante, viu, colegas, todo texto que a gente vai ler, entender o contexto de produção, isso é muito interessante. Quem foi Carlos Drummond de Andrade? Um poeta modernista, né? E que defendia muito a questão a palavra, né? Ele gostava muito, com a palavra, falar sobre a palavra. É o que se chama de metalinguagem. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu gosto muito disso, ó. Isso aqui é um convite. Quero fazer um convite para vocês aqui agora, ó. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados. Mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície inata. Ei-los sós e mudos, em estados de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência, se obscuro. Calma, se te provocam. Espera que cada um se realize e consume, com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Chegue mais perto e contemple as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra e te pergunta sem interesse pela resposta. Pobre ou terrível, que lhe deres. Trouxeste a chave? Então, né? Vamos, então, com esse convite, e eu pergunto para vocês, trouxeste aí a chave do certo e do errado da palavra? Como é que é isso mesmo com relação a erro linguístico? Olhe bem, eu estou aqui falando, e vocês vão bem observar, né? Através da minha fala, vocês vão dizer aí se eu sou sulista, se eu sou do Sudeste, da região Sudeste, se eu sou da região, se eu sou nordestina, não é? Vocês vão observar através da minha fala, através da sonoridade que eu emito, não é? Da sonoridade que eu emito. E aí, vocês acham que eu sou do Sul? Alguém disse que sim, outro disse que não, ó, 2 disse que não, um disse sim, aí, ó, tá dizendo que não, só um disse que sim. Pois bem, quem disse não? Outra ali, ó, Yandra disse que sim. Talvez uma pegadinha, a maioria disse que não. Pois bem, é isso mesmo. Não sou sulista, não. Eu sou nordestina catingueira.
Eu sou aqui da Caatinga, de Itaberaba, não é? Com os parentes de Rui Barbosa, Boa Vista do Tupim, não é? A gente até que sai um pouquinho por aí, por esse mundo de meu Deus, mas eu sou catingueira. Olha aqui, né? Sou interiorana, nascida e criada aqui em Itaberaba. Então, assim, olha o meu jeito de falar, não é verdade? Vou ter alguns jargões, vou ter alguns. Assim, outra coisa também. Como eu vou falando, as minhas gírias, tudo isso vai me denunciar, não é verdade? O local de onde eu sou, a minha idade, talvez eu já escuto assim, Dai, Pro, que gíria idosa, não é? Por quê? Porque não contextualiza mais com quem convive, quem está nesse contexto hoje. Às vezes eu tenho que dizer assim, não, menina, eu estou falando isso, você não entendeu, não? Não é? Eu estou convivendo com uma pessoa atualmente, colega de trabalho, ele é nordestino, está vindo do Ceará. E foi viajar, eu disse, menino, leve seu capote. A criatura me olhou e pensou que estava falando outra coisa. Todos os outros colegas ao redor entenderam. Ele fez o pró mesmo, com vergonha. Dai, me diga, o que é capote? Eu falei, meu filho, capote é um agasalho. Aí ele riu, ele fez, para eu levar um agasalho. Mas capote, a gente entende, quem é daqui da região, não é? Entende, talvez vocês são mais novos, que vai depender também do contexto familiar, não falaria capote, como eu falo, falaria agasalho, mas eu já tenho um costume de falar capote, embora eu saiba que a palavra que não vai deixar ninguém em dúvida, seja do Ceará, do Sul, do Sudeste, não importa. Se eu falasse agasalho, eu não teria dúvida, ninguém me perguntar o que é. Mas eu fui para um vocabulário, né, para um léxico, eu fui para um vocabulário que traz esse significado, que tem esse significado de quem é da minha região e de quem tem também a minha idade ou um pouquinho menos. Ninguém vai ter dúvida, não é? Do que significa capote. É sobre isso, não é? Que nós estamos falando e que eu quero conversar com vocês aqui um pouco, dessa variação linguística, não é? Dessa variação de linguagem no tempo, né? Nos tempos históricos, nos contextos que nós, né? Convivemos, dependendo da região, não é? Quer ver uma coisa? Tangerina, né? Muita gente conhece por laranja cravo, outros por mexerica, tangerina, não é? Apocã, bergamota, olha aí o que Virna falou, beleza, bergamota. Vai depender da região, não é verdade? Bolo de aipim, outros dizem bolo de mandioca, não é verdade? Eu falo muito aipim, porque eu acho que mandioca não se come, eu aprendi assim realmente. Há uma variação da mandioca, uma que é comestível, cozida, e outra que faz mais farinha, não é? Mas acontece que se você for para o Sudeste, só fala assim, bolo de mandioca. Onde eu estou, se dissesse bolo de mandioca, eu não ia comer, entende? Então eu iria perguntar, é a aipim a mandioca que você está falando? É o aipim? Aí, beleza. Então, são essas variações que nós temos, né? Contextualizadas, observando a questão desse tempo histórico, observando o regionalismo, não é verdade? É por isso que quando eu iniciei assim, falando para vocês, e aí? Há erro linguístico? E a gente deixa essa interrogação, porque tem também a questão, quando eu falei também de tempo histórico, quer ver uma coisa? Escrevam para mim ou falem. Gente, o que significa paloso? Quando eu digo assim, fulaninho é todo paloso, gíria, olha aí. Vamos agora também para gíria. Fulaninho é todo paloso ou palosa. Quem sabe o que significa paloso ou palosa? Fala aí para mim. Escreve ou deixa eu aqui, ou fala. Ave amarelo, vocês não vão falar nada não, é? Ave marrom. Paloso significa uma pessoa estilosa. Aí, ó, muito bem, Lorena. Paloso é estiloso. Quem sabe outro significado de paloso? Todo mundo concorda que é estiloso? Ó, desarrumada, a Elisânia falou. Né? Estiloso, outro desarrumado, outra botou arrumada. Ó, para isso, gente. Vou dar um exemplo para vocês também. Eu já tive um tempo
em que falava assim, poxa, você está toda palosa. Sabe o que era? Estilosa. A pessoa estava toda lá, ó, nos trinques, estava todo nas roupas, né, lá. O outro já tem um outro momento, que agora, eu acho que agora é assim, falar assim, ó, para fulaninha vai toda palosa ali, oh, meu Deus, crendas pai, ainda tem isso também, né? Vai toda palosa, ou seja, vai toda o quê? Desarrumada, vai toda desajeitada. Olhe para você ver a variação de significado no tempo também que tem isso, não é? A variação de significado. Nós já tivemos um tempo também que farmácia, não é, gente? Professor de vocês, eu falo para a gente, quando a gente está trabalhando fonética, né? Farmácia foi escrito com PH. Anfilófio, né? Ó que nome difícil, ANPHOILOFO, anfilófio. PH com som de F. Quando a gente vai falando um pouquinho de morfologia, se tivermos tempo, a gente vai entender tudo isso. A variação, na verdade, da língua, não é? No tempo, variação histórica. Por isso, vocês tiveram aula aí de redação. Olha, tudo que a gente está fazendo aqui, vou voltar a dizer, iniciei assim. Eu estou no 3º ano, estou dando literatura, estou dando redação e tal. Gente, língua portuguesa, gramática, a gente está fazendo uma coisa o tempo todo, desde quando a gente era pequenininho, aprendendo a traçar a letrinha. Estamos aprendendo a ler e escrever nesse mundo. Você vai para a universidade, você está aprendendo a ler e escrever. Não mais, claro, com outra maturidade, porque aí a gente já sabe traçar a letrinha, a gente já sabe que aquelas letras são fonemas, que os fonemas, não é? São sons que vão se juntar, formar sílaba, tal, tal. Não é mais isso. Já passei dessa fase. A fase agora é o quê? É ler essas frases, é ler esses poemas, é entender. A gente vai aprendendo que existe texto literário, não literário, verbal, não verbal, que existe uma variação histórica, que existe uma variação de tempo e de espaço. É isso que a gente está aprendendo a ler. Está vendo? Então, assim, é o tempo todo aprendendo a ler. Quando você vai escrever, não é? É tudo isso aqui que a gente aprendeu, aí você vai colocar lá, ó, suas ideias escritas. Então, assim, não é nada descontextualizado. Tudo que a gente vai fazer aqui vai coadunar, vai dialogar, na verdade, com as aulas de redação. Entende? Porque, assim, quer ver uma coisa? Na comunicação, existem 3 pessoas. Quem souber, eu vou mandar. Quem falar para mim agora, eu vou mandar por Thaís um docinho de banana. Como é o nome daquele docinho de banana com açúcar? Meu Deus, que eu esqueci o nome. Esqueci o nome. Nego Bom. Pronto. Quem acertar é um nego bom só, viu? Vai ganhar um nego bom. Vou falar. Quando a gente está nesse ato de comunicação, que eu estou aqui com vocês agora, nesse diálogo, me diga aí, povo, o que está envolvido aqui? Quando você vai escrever, você lembra de quê? Tem que ter o quê no texto escrito ou no texto falado? Em qualquer momento de comunicação, a gente leva em conta 3 coisas. Quem souber aí vai ganhar o nego bom. Diga aí. Ó, para você ver o que é gramática. Expressão labial? Hein? Peraí. Diga. É, Diga, Polly. expressão labial? Expressão labial também entra, sim. O que mais? Vai falando aí, vai ver quem vai ganhar um nego bom. Vamos lá. Poliana Expressão já... visual, labial, Deixa Tá eu ver, vendo? eu tô tentando Polly está lembrar de outro. tentando. Só tem Polly? Quem é Lore? Quem é Milena? Olha aí, a Pró está dizendo, gente, vou falar uma coisa para vocês, que vocês nem gostam disso, nem eu gostava também. A gente aprende a gostar para poder se comunicar legal, né? Tudo isso que Polly falou é verdade. São textos. Vocês estão aí, vocês estão me lendo. Tem uma leitura. Quando terminar a aula, vocês vão falar, vão resenhar, Dai deu aula, assim, assim, tal. Você viu o jeito dela falar, gesticula muito, isso ajuda, não ajuda, né? A expressão labial, a expressão... Tudo isso é texto. Não resta dúvida. Mas, povo, quando a gente vai fazer um ato comunicativo, a gente vai observar uma coisa. Só tem 3, olhe, 3 pessoas do discurso envolvida nisso. A pessoa que fala,
a pessoa com quem se fala e a pessoa de que se fala. Primeira pessoa é a pessoa que fala, ou eu ou nós. É o ato de comunicação. Alguém vai emitir essa comunicação, ou eu ou nós. Nesse momento aqui, nós, eu e Poliana, por exemplo, ela participou aqui agora, né? Nós estamos emitindo, eu e ela, ó, primeira pessoa, eu, primeira pessoa do singular, ou a primeira pessoa do plural, nós. Então, a pessoa que fala. A pessoa com quem se fala, ou tu, ou vós, não é verdade? E a pessoa de quem se fala. Eu falo dele, ó, ou delas, eu e nós, tu e vós, ele ou ela, eles ou elas. Essas são as pessoas do discurso. Ó que beleza que a gente vai trabalhar já gramática, a questão da concordância. Tá vendo? Agora, eu que falo contigo, ou com vós, com vocês, falando da língua portuguesa, que agora dele ou dela, da língua portuguesa, não é verdade? Eu vou ter que levar em conta que agora o que alguém escreveu aqui, deixa eu ver no chat, perfeito. Aí sim, quem é essa pessoa com quem eu falo? Alguém botou aqui, ó, emissor. Tá vendo? Eu é o emissor, beleza. Olha aí, parabéns, Virna. Aí agora, esse emissor, esse eu, esse nós, né? É o emissor. Estou aqui emitindo uma mensagem. Mas a minha mensagem é para chegar a quem? Essa mensagem é para quem? Esse receptor? Muito bem. Isso envolve, na verdade, que é com quem eu falo. É a pessoa com quem eu vou falar. Quem é o receptor? Então, eu devo estar aqui agora preparada para poder conversar com estudantes de terceira série, estudantes do ensino médio, talvez tenha gente aí que seja também, não é que só da terceira série, mas estou me preparei aqui, porque os receptores da minha mensagem são meus colegas, não é, estudantes do ensino médio. Pronto. E isso aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar um código para poder chegar até vocês, não é verdade? Aí eu tenho assim, poxa, que código eu vou utilizar? Mas eu não vou estar dando uma aula em tempo assim, físico, em tempo, como é que real, né, físico. Eu não estou dando aula aqui em tempo real. Vai ser através do Meet. Olha por onde vai ser transmitida, pela rede, né? Utilizando um aplicativo pelo Meet. Olha, e aí eu vou utilizar que código? Peraí, são os meninos e meninas sertanejos e sertanejas igual a mim. E se tiver de uma outra região ou de um outro estado, não é? Eu vou ter que procurar. Por isso que entra aqui agora, gente, eu não posso estar o tempo todo utilizando o meu vocabulário dessa jovem senhora aqui, tá bom? Sair falando paloso por aí, capote o tempo todo, que de repente tem alguém do Sudeste aí que nunca ouviu a palavra, como é que diz, capote. Como tem também a variação de paloso, que para você é uma coisa, para mim pode ser outra, entende? Aí onde vai entrar uma coisa chamada de língua padrão. A gente vai falar agora também sobre isso. Língua padrão ou a norma culta, a gente vai entender por quê. Né? Será que é porque é uma língua superior, não é? Então, vai levar em conta o quê? Um código. Com certeza eu não vou falar aqui em inglês, primeiro que eu não sei, e esse código que eu vou utilizar não será a língua inglesa, será a língua portuguesa brasileira que nós vamos utilizar, né? Então, eu falei aqui, ó, do emissor, pessoa que fala, falei do receptor, a pessoa com quem a gente se fala, eu disse qual é o conteúdo, olhe, eu disse qual é o conteúdo, vamos falar da língua portuguesa, não é? É a língua aqui agora, a linguagem, não é? É a língua, é o idioma falando do idioma, não é? Chamado de metalinguagem, nas funções de palavras que nós temos aí. Então, observando esses elementos da comunicação, emissor, que me ajuda, receptor, canal, o código, e está faltando o quê? A mensagem. A mensagem, tá vendo? Palmas para vocês. Está faltando a mensagem. E a gente precisa
decorar isso? Sim, um pouco, porque, olha aí, alguém Virna falou sim, é o código que se refere ao próprio código, muito bem, a metalinguagem que a gente está fazendo aqui agora, que eu estou fazendo aqui agora. E aí a gente precisa decorar isso também, porque pode ter alguém te faz uma pergunta lá teórica, o Enem gosta muito, viu, gente? É uns 15% mais ou menos, tem aí, pelo menos as pesquisas mostram, que falar de variação linguística e função de linguagem, o Enem todo ano cobra um percentualzinho assim. Então é importante a gente saber diferenciar o que é código, o que é a mensagem, quem é o referente, quem é o emissor, o receptor, porque isso traz em forma, inclusive, de compreensão, isso é muito importante, em forma de compreensão e interpretação textual. Tá vendo? Isso tudo que a gente está fazendo, novamente, a gente está aqui aprendendo a ler e escrever, tá beleza? A gente está aqui aprendendo a ler e escrever, só que com um mecanismo mais, como é que eu vou dizer? Mais maduro, tá bom? Um mecanismo mais maduro. Fale, Virna. Levantou a mão. Oi, Virna. Sobre as funções da linguagem, eu me recordo que elas podem ser divididas em 6, que é a função referencial, a função emotiva ou expressiva, a função conativa, a fática, a metalinguística e a poética. Beleza, tá vendo você? Como tudo é muito importante. Então, tem esse histórico nosso da questão da linguagem, não é? Parabéns, olha que beleza. Nós temos essa variação linguística que a gente precisa observar, todo esse processo, né? Da variação linguística, observar esses tempos, esses espaços dessa variação da língua, dessa história, na verdade, não é? Da língua. E temos também que observar esses elementos da comunicação, tanto para eu emitir essa comunicação, né? Que eu posso utilizar o código verbal e o não verbal, é claro, não é verdade? Isso é importante. Então, tanto para eu emitir essa comunicação, como também para eu ler essa comunicação, não é verdade? Dá uma dica para vocês. Sempre que vocês pegarem um texto, para fazer uma compreensão, para fazer uma leitura, uma pergunta de texto, primeira coisa que você tem que saber o que é compreender, o que é interpretar. São duas coisas que se juntam, mas são duas coisas diferentes, tá bom? Compreender uma coisa, interpretar é outra. Segundo, você observar em que tempo esse texto foi escrito. Dá lá, olha lá no rodapézinho, vê se tem lá essa informação. Em que momento esse tempo foi, em que contexto esse texto foi escrito e quem é o autor. Isso é o tripé, tá? Na verdade, que a gente precisa observar, porque isso ajuda muito, né? Diante de tudo isso que a gente está falando, dessa variação desses contextos, e que cada tempo histórico, ele traz também as suas necessidades, não é? Vocês, quem já está aí no terceiro ano, tem dado uma disciplina chamada literatura. Gente, literatura ensina muito a gente a ler, muito, que já traz textos assim com muita metáfora, né? E trabalha também muito com a linguagem emotiva e poética. Não é tão fácil de ler, metáfora não é tão fácil da gente encontrar, é importante a gente entender. Então, pega aquele texto e fica assim, poxa, olha lá, se eu estou trabalhando os elementos da comunicação, esses elementos que estão aí, veja essa função de linguagem aí. Ela é poética, é emotiva, é referencial, é conativa, é fática. O que é mesmo? Aí outra coisa, se eu já observei aquele tripé que eu mostrei para vocês, agora veja, o texto é literário ou não literário? Ah, é texto literário, ah, tá. É não literário, ah, tá. Se é literário, vai ter uma predominância ali de poético, texto poético e emotivo também, viu? Todos os textos, eles, a maioria deles, eles não têm só uma função, vai haver predominância, tá bom? É isso que pega muitas vezes a gente. Vai haver uma predominância, se é fático, se é a função poética, se é a função emotiva, entende? Aí a gente vai observar isso. Nessa predominância. Fica fácil, tá mais fácil agora de eu compreender o texto. Se eu vi que é um texto literário, está carregado, sim, de metáfora. Então, eu vou ali observar esse texto, que ele está bem poético. E texto poético não significa que ele está sempre em verso. Não é verdade, gente? Acordem, viu, para isso aí. O texto poético nem sempre ele está em verso, não.
tá? E poema e poesia são coisas diferentes, né? Você quer ver uma coisa? Olha o que é a linguagem. De repente, a gente chega na sala assim, pronto, o professor chega de manhã e fala assim, bom dia, o sol hoje está maravilhoso, radiante. Eu pergunto para vocês aí, predominou o que aí? A linguagem o quê? Emotiva e poética também, carregado de emoção, carregado de subjetividade. Quantas vezes, textos comerciais, porque o principal objetivo de um comercial, não é verdade? É vender. Ele é argumentativo, ele argumenta, ele vende uma ideia. Vamos ver um perfume, está chegando o Dia dos Pais aí. Veja para você ver, se bem que eu não tenho visto atualmente, estou assistindo pouca televisão e tal, mas os comerciais que têm passado aí, por exemplo, dessas empresas que vendem perfume para os pais, as campanha, geralmente eles trazem uma linguagem tão poética que você nem vê que está ali, na verdade, te convencendo, né, de comprar uma ideia, que vai ser comprar um perfume, de comprar um tênis, de comprar um sapato, alguma coisa aí para os dias do pai. Então, assim, entendam que essa função de linguagem, não é? Conativa também, muito bem, Bruna. Muito bem, Bruna, não, Virna. Poliano está participando. Então, assim, observe que há uma predominância, no caso, mas não tem só uma função, às vezes os textos têm mais de uma função, mas vai haver uma predominância. E o texto publicitário, por exemplo, dependendo do texto publicitário, às vezes ele está lá só com referente, mas às vezes também, e a maioria das vezes, eles trazem muito, assim, vem de uma ideia através da linguagem poética que a gente nem sente, não é? Então, o texto em prosa também, e outros textos, e até o texto não verbal, ele também pode ter uma função poética, observe isso. Por isso que a gente tem que aprender as características, né? Da subjetividade, da carga emotiva que traz, do eu, não é? Da mensagem, aí vem as diferenças, a mensagem está centrada em quem? Está centrada no eu, quando eu digo, ai, que dia lindo, maravilhoso. Que é isso? Uma carga emotiva. Essa mensagem está centrada em quem? No próprio emissor, não é verdade? Está centrada aqui no próprio emissor, levou, não é? Uma opinião própria, é carregada de eu, é carregada de primeira pessoa, é carregada de subjetividade. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês aqui, para a gente poder, né? Vocês conhecem uma música? Conhecem, agora não sei se vocês já prestaram atenção, a gente trabalha muito na sala de aula, eu vou tentar passar aqui para poder ler para vocês. Eu não vou mostrar o vídeo, não, depois vocês procuram, porque eu estou com a internet lenta, é para não ficar caindo, sabe? Então, eu vou preferir ler. Deixa eu tentar pegar só a letra aqui para vocês verem, viu? Que é a música, quem tiver aí na internet também quiser pesquisar, mas eu vou projetar aqui, meu povo. Espera aí, viu? Não vou botar, como eu disse para vocês, o áudio, não. Vou fazer um texto aqui apenas com um texto verbal, não vai ser um texto imagético, nem com áudio, né? Que tudo isso a gente também precisa ver dos elementos na hora da construção de um texto, viu? Mas vai ser esse aqui. Eu não quis, assim, trazer de início, assim, um arcabouço teórico, tal, porque eu sei que vocês já têm, na verdade, esse arcabouço. O que a gente vai precisar aqui é pegar tudo isso que a gente já sabe, ou que vai... isso aí. Ou que vai relembrar, tá? E colocar em prática agora, como eu disse, para a gente fazer essas leituras, tá bom? A gente trazer esse nosso conhecimento prévio para poder fazer a leitura. Olhem, antes de ler Língua, aí de Caetano, eu vou lembrar... Vocês já ouviram falar do parnasianismo? Já estudaram isso? Já chegaram lá em literatura? Parnasianismo, Olavo Bilac, a arte pela arte. Alguém aí já trabalhou em literatura? Já chegou lá em parnasianismo? Infelizmente ainda não, não é? Mas a gente também vai chegar lá. Olhem, quando a gente está falando da variação linguística, quando a gente estuda literatura, a gente vai estudar, na verdade,
as concepções, meu professor disse que irá, é isso mesmo, esse assunto semana que vem, é isso mesmo. A gente começa a estudar, na verdade, vendo essa variação, em especial, claro, em literatura, a gente está trabalhando com a língua portuguesa, não é? A forma como ela chegou aqui no nosso país. E aí, as variações que foram tendo, na verdade, nas escritas na leitura. Quando o professor traz lá um trovadorismo para você ler, não é? Traz assim um texto, ó, lá da Idade Média, que é o trovadorismo, aquelas cantigas de amor, né? Aquelas cantigas de sofrer e tal, está ensinando para a gente a ler um texto da Idade Média. Olha que beleza, a compreender, interpretar. E para isso, a gente precisa ver o contexto histórico daquele tempo. Olha o tripé que eu falei para vocês. Em que contexto isso foi escrito? Olhe, quem escreveu, não é verdade? E a gente observar isso para poder fazer uma leitura de um texto da Idade Média. Ah, daí que nesse negócio de trazer texto da Idade Média, sim. Por que não para a gente poder ver isso? Quer ver uma coisa que está muito na moda hoje? Muitos jovens gostam de utilizar e, às vezes, não entende. Isso foi tão escrito, foi tão falado, tão mostrado na filosofia, filosoficamente falando, sociologicamente falando, e isso foi escrito, seja em especial em verso. Por que tudo começou com verso? Olhe para você ver, e não com a prosa. A gente vai ver isso em literatura, pode fazer essa revisão. Quando muitos jovens colocam escapulário, vocês sabem o que é escapulário? Vocês sabem que é o escapulário? Aquela correntinha que vem com as contas do rosário e que vem com os santinhos, tal, não é? E qual é o sentido de utilizar isso? De onde veio isso? Onde foi que a gente ouviu falar sobre isso, não é? Num texto bíblico, quando que foi escrito a Bíblia, né? Foram nas literaturas, né? Do tempo. Foi em que contexto? Quando ele mais foi utilizado? O que significa? E a gente vai ver nos livros, nas literaturas escritas daquele contexto. E como é que a gente vai saber tudo isso? A gente tem que saber ler. A gente tem que ver esse vocabulário, essa variedade que tem aí. E aí, dentro desses contextos, né, que nós temos, aí vem os textos medievais, né? Depois da Idade Média, vem que idade? A chamada Idade Moderna, não é verdade? Não é o modernismo, é outra coisa. Vem a Idade Moderna, que nós vamos ter o chamado arcadismo, depois vem o romantismo, mas o que eu vou ler aqui para vocês vai passando esse tempo, ó, já passou o trovadorismo, já passou o romantismo, já passou, fala aí para Dai, o arcadismo, 1700, chamados textos, né, setecentista, e logo depois dos textos setecentistas, né, 1700, a gente vai chegar aí, ó, um pouquinho, no chamado parnasianismo, porque muitos escritores, muitos artistas daquele tempo, a própria sociedade dizia que as coisas estavam se perdendo e que a linguagem era uma linguagem muito fajuta, o barroco, então, né, com Gregório de Matos, mas disse que só tinha palavras de baixo calão, enfim. Entra Olavo Bilac, né, e vai dar um troco em tudo isso, nesse poeta brasileiro, e ele gostava muito de exaltar a língua portuguesa. E que foi essa língua portuguesa? Como foi que chegou a nós e como foi que ela foi feita, não é? É uma língua, a língua portuguesa, a língua latina, não é verdade? Vocês sabem que lá na Antiguidade e na Idade Média, para se ter poder, tinha poder quem tinha mais terra. E em nome da igreja, em nome da lei, tal, que tinha aquelas cruzadas que a igreja ia, e, né, dizia assim, não vai, em nome de Deus, tal, e tudo isso a gente vocês podem pensar isso depois, até refletir com o professor de história, tal, beleza. E aí, diz que as coisas foram se perdendo, e, na verdade, o mundo vive assim, ó, sociologicamente, antropologicamente falando. Há um tempo que a predominância é mais teológica, outra antropológica, a antropologia, a teologia, e aí lá vai nessa dança. A vida é assim, os textos foram assim. Se a gente parar para pensar, não tem muita coisa, mudou o contexto histórico e tal, mas a gente vive nos mesmos problemas que o mundo sempre teve, né? E observando as consequências. Beleza, chegar agora. Vem Olavo Bilac e fala assim, não, esse barroco, pelo amor de Deus, palavra de baixo calão, e ninguém pode ler, esse Gregório de Matos está acabando com tudo, acabando com os conceitos.
Olavo Bilac vai e faz uma exaltação à língua portuguesa, trazendo, inclusive, um pouco do contexto. E vou mostrar para vocês aqui. Olha o que é que Olavo Bilac faz assim. O livro de vocês tem lá. Soneto, né? O que é o soneto? É um texto em verso, que ele traz o quê? 4 versos, 4 estrofes, com 2 quartetos e 2 tercetos. O que é quarteto? Aquela estrofezinho, que é estrofe conjunto de versos, né? E o soneto, ele é assim, muito metrificado, tem que ter rima, as rimas assim, se são rimas ricas, rimas pobres, e Olavo Bilac gostava de rima rica, não é? E aí ele vem e traz assim a arte, o parnasianismo foi isso, é a arte pela arte, tinha que ser tudo muito bonito. Então ele traz esse resgate da língua e faz assim, última flor do lácio, inculta e bela. És a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Já começa daí. Daí eu não entendi nada. Que negócio é esse aí, última flor do lácio? Para aí que a gente volta. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o trom e o silvo da pocela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste, o teu aroma, de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude, doloroso idioma, em que da voz materna ouvi, meu filho, em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Peraí, daí. Tu tá dando variação linguística ou tu tá dando literatura? Tudo a gente tem que saber aqui, para a gente ver a variação linguística. E a gente vê se tem erro linguístico ou não. É quando a gente faz, na verdade, essa junção, não é? Como eu falei para vocês, Olavo Bilac, quando ele faz última flor do lácio. O que é o lácio? É um laço do sapato que a gente vai fazer? Se a gente não tivesse um conhecimento prévio, né, de quem estudou no semestre, nesse primeiro semestre, deve ter dado, não deu ainda, vocês vão dar, né, trabalhar um pouco. Mas a gente já ouviu falar de que a nossa cultura, por exemplo, que chegou a gente, não é, dos europeus, tudo começou lá na antiga Roma, na antiga região de Roma, que era o Lácio, né? A região, como Roma foi conquistada? E quem passou a morar em Roma? Claro que de início se conquista, iam aqueles bárbaros, aqueles lutadores e tal, e levavam, uma parte tinha a língua culta, outra parte tinha a língua do povo. E em Roma, né, e que posteriormente vieram as línguas neolatinas, o que acontece? Foi nessa região do Lácio onde tudo começou. E aí vem Olavo Bilac e faz esse poema em exaltação à língua portuguesa, última flor do Lácio, quer dizer, está tudo se acabando. Então, ainda vamos trabalhar com o que a gente ainda tem dessa língua latina, dessa língua portuguesa, não é? Eis a um tempo esplendor e sepultura. Como foi que essa língua chegou lá? Chegou a língua culta, não é? Dos conquistadores, né? E também a língua, a sepultura que ele fala aqui, é a língua do povão, né? Que isso se juntou para chegar o português, né? Europeu, ele ainda que não estava defendendo o português, que vai defender Caetano depois, né? Mas defendeu o português de Portugal, que tinha ainda que continuar. Ouro nativo que na ganga impura, meu Deus, o que é ganga, não é? A bruta mina entre os cascalhos vela. Se você observar isso aqui, os cascalhos vela na bruta mina, ainda está na ordem inversa, na ordem direta. Então, gente, não vou mais adiante, não é? Isso aqui é para a gente observar que foi uma homenagem que Olavo Bilac fez à língua portuguesa, trazendo naquele tempo todo esse vocabulário, todo esse significado, todo esse idioma. Caetano Veloso, lá na década de 80, né, vocês não tinham nascido, vai e faz uma coisa chamada interdiscursividade e intertextualidade. O que significa isso? Entre, tá vendo? Ele pega o discurso de Olavo Bilac,
que Caetano, ele já vem, né? A gente também, vocês vão ver isso também. Ele já vem, ele não é modernista, ele não é pré-modernista, a gente já fala aqui de produções contemporâneas, que o modernismo ele vem buscar a identidade nacional. E aí o que é que acontece? Se procura, na verdade, se questionar muito essa nossa língua portuguesa. Vocês nos questionam muito em sala de aula, eu mesma era questionada quando eu chegava lá, Ave Maria, os meninos só faltavam morrer. O pronome ênclise, mesóclise, olha, tem que ser assim, é antes do verbo, é depois do verbo, e eu riscava a questão, você tem que refazer, tal, tal, e o aluno, o que é que adianta se você diz que é para falar assim, dê-me um abraço, e não me dê um abraço. Mas no dia a dia a gente não fala, não é me dê um abraço, não é? Então, assim, que Drummond, ele fala, né? Tem um poema que faz assim, dê-me um cigarro, mas diz o loiro e o estudado, mas o popular diz o quê? Me dá um cigarro. E aí eles trazem já essa variação e essa aceitação, observando o contexto. Aí Caetano Veloso vem, língua. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Quem foi Camões? Olha, o bambambam da língua portuguesa lá em Portugal. Foi cantado em prosa e em verso. É Camões e Fernando Pessoa. Falar da literatura portuguesa, Ave Maria, o professor de vocês em literatura, não foi lá na primeira série, botou Camões lá em cima. Luís Vaz de Camões. Olhe, assim, o poeta, o representante da língua portuguesa. Depois de Camões, vem quem? Fernando Pessoa. Aí, vamos lá. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Veja até o verbo que ele utiliza aí, né? Roçar. Já vem uma coisa assim, bem mais contemporânea. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Peraí. Quando ele diz, gosto da língua de Camões, ele, dá ok, tá? Ele levanta lá o positivo. Ele não é contra a língua portuguesa. Mas ele dá uma alfinetada, inclusive para a língua estrangeira, que a gente tem muito estrangeirismo, gosto de ser e de estar. No nosso idioma, nós temos diferente o verbo ser e o verbo estar. No inglês é o verbo to be, tanto para o ser ou para o estar. Estou errada? Não estou. O nosso tem o verbo ser e o verbo estar. Olha que alfinetada. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias. Quando Olavo Bilac, quando no parnasianismo, vem de lá para cá falar que o nosso idioma, a nossa língua está se perdendo e que se tem que falar apenas a língua culta, essa língua que é popular que está aí, está tudo muito errado, né? Caetano vem dar essa resposta, faz esse interdiscurso, esse intertexto, e trazendo uma criticidade. Quando ele faz, gosto, quero me dedicar a criar confusões de prosódia. O que é prosódia? É uma parte da gramática que estuda o quê? A acentuação, a sílaba tônica. E ele diz que quer criar confusão com isso aí e fala mais. E uma profusão de paródia. O que é paródia? É uma produção de texto, né, gente? Tem paráfrase e tem paródia. Nosso professor de redação ensina a gente a fazer, ou vai ensinar a gente, ou uma hora a gente vai aprender essa diferença entre paródia e paráfrase, não é verdade? Caetano disse, eu quero fazer paródia, que é o que ele está fazendo aqui com o poema de Olavo Bilac. E que encurtem dores e que furtem cores como camaleões. Aqui já é uma metáfora, ele já faz essa comparação que o camaleão muda de cor, né, gente? Assim, dependendo do espaço que ele está. E ele diz que a língua é assim, que ela tem, dependendo do espaço, dependendo do tempo, a língua, ela é mutável, ela evolui com o tempo, ela ganha significado nos contextos. Ela há uma variação. Os erros ou o acerto, depende do contexto. Aí ele fala, gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. Quando ele diz gosto do pessoa na pessoa, ele volta lá. Ele não está dizendo que é contra 100% a língua portuguesa. Ele em volta falou de Camões e agora ele fala do outro,
que é Fernando Pessoa com seus heterônimos, né? Os vários nomes. Fernando Pessoa, os poemas de Fernando Pessoa, gente, são maravilhosos, carregados de muita metáfora. Para a gente aprender a compreender, interpretar, é preciso ver bem o contexto, entender quem foi o Fernando Pessoa, entende, para poder fazer leitura. E ele fala, gosto do Pessoa na pessoa, traz mesmo. Ele fala muito da existência, são poemas, inclusive, existencialistas. Gosto da Rosa no Rosa, chegou o nosso. Guimarães Rosa, ainda não ouviram falar quem está aí no terceiro ano, não. Que às vezes a escola dá uns conteúdos assim, né, observando os tempos da literatura, os tempos históricos, vai dando por cronologia. Tem professor que não, que começa do fim para o começo, outros é do meio, faz uma mistura, sou danada na mistura. Mas aí o que é que acontece? Mas quem não viu ainda vai ver. Quem é Guimarães Rosa? Guimarães Rosa é assim, se Fernando Pessoa é uma representação para a literatura portuguesa, nós temos Guimarães Rosa, uma representação para a nossa literatura modernista e até hoje brasileira. É um médico, enfim, que ele resolveu, quando atendia, na verdade, os pacientes na zona rural, ele se formou, foi para a fazenda do pai, o que ele fazia? Ele disse que achava muito bonita a fala do pessoal da roça, tal. Aí ele ia, na verdade, uma cadernetinha, escrevendo e vendo o significado. Os livros dele são maravilhosos e traz essa língua. É uma literatura universal, porque fala das nossas dores, da nossa existência. É uma literatura universal com uma linguagem muito popular, muito regional, muito típica, na verdade, do povo de pouco letramento escolar. Não é de pouca leitura, nem de letra. Todo mundo é letrado, todo mundo tem conhecimento, mas, assim, é de pouco letramento, na verdade, escolar. E sei que a poesia está para a prosa, a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. Ele já faz aqui, né? Traz uma comparação. E aí, você sabe um pouquinho, Thay? Deixa aí mais um lá para o finalzinho, por favor. Deixa eu ver. Aqui. Vamos atentar para a sintaxe, dos paulistas. E o falso inglês relax dos sufistas. Está falando de gíria, né? Quando ele fez, viu, gente, o texto aí, esse texto é da década de 80, e aí ele traz, na verdade, os sufistas, aquele pessoal muito cheio de gíria, né? O centro cultural, na verdade, antes era muito no Sudeste, muito em São Paulo, então aquele pessoal ia fazer, né, produzia cultura ali, e criavam, né, e uma juventude viva ali, que embora fosse uma juventude que participava das academias, das universidades, mas eles criavam coisas novas, né? Se vocês estiverem trabalhando modernismo, vocês vão ver a principal característica do modernismo em tudo. E aí, em todas as produções, na verdade, dialogando com a ciência, enfim. E aí, o que é que acontece? Quando ele diz, vamos atentar para as sintaxes paulistas, as gírias, os significados e mais. São Paulo, como é que ela foi formada? Como é que foi formado o estado de São Paulo? Nordestina e gente do Brasil todo que ia para ali, né? Por conta da questão das indústrias e tal. Então, ele traz essa profusão de linguagem, essa variação linguística, né? Para poder, então, trazer essa reflexão nessa música. E aí ele faz, cadê? Sejamos imperialistas, então? Sim, sejamos imperialistas, ele falando aqui, sejamos imperialistas na nossa língua, e não trazer apenas, não é, o jargão, não respeitar, na verdade, essa variação linguística. Deixe-me ver. Aí ele pega, você sobe e tá mais um pouquinho, deixa eu procurar outro fragmento. Sim, aí ele pega esse fragmento, Flor do Lácio Sambódromo, Luz América Latina em pó, o que pode essa língua? Vamos refletir sobre isso aqui. Aí ele vai e fala, volta novamente, a dialogar com o poema de Olavo Bilac, e traz assim, Flor do Lácio. Como nesse tempo foi inaugurado o Sambódromo lá em São Paulo,
e no Rio de Janeiro, por onde passa, né, nas escolas de samba tal, e dizem que naquele tempo foi muito criticado o governador da época, que inventou esse nome, sambódromo, porque autódromo, que significa, aí vem, ó, essa formação de palavras aí, o que a gente tem aqui, uma justaposição por hibridismo, não é? Porque nós temos aqui duas palavras, com dois radicais, com origens diferentes. Samba, ele é bem brasileiro, na verdade. Ódromo é grego, se eu não me engano. Então, o que a gente tem aqui? É híbrido, porque junta aqui duas origens, duas etimologias de origem diferente, e formou uma palavra por justaposição. Então, uma palavra nova, e um neologismo, porque não existia no vocabulário. Palavras que não existem no vocabulário e que a gente dá significado. Como que as palavras entram nos dicionários? São palavras que não existem e, de repente, por muito se falar, entra, na verdade, no vocabulário, no idioma, sabe? Fala a verdade, eu nunca procurei a palavra sambódromo no dicionário, mas acho que tem já, viu? Mas quando surgiu, que fez essa junção, quando se inventou essa palavra, que foi o governador da época, disse que ele foi muito criticado com relação a essa palavra, disse que era uma loucura, palavra sambódromo, que já viu o resultado. Hoje, para a gente, é uma palavra que a gente não quer nem saber se é por justaposição, como é que foi feita, tal. Naturalmente, sambódromo, se não está dicionarizado, a gente já dicionarizou, não é? No nosso dia a dia. Depois aí fica aí uma interrogação na próxima aula, viu? Vocês vão me dizer se a palavra é dicionarizada ou não, para deixar de ser neologismo. Mas passa a ter significado se Olavo Bilac pregava uma língua estática, não é? Os modernistas, e o Caetano traz nessa música aí, ele já vem trazendo uma reflexão de que a cultura, a linguagem, ela não é estática, ela varia no tempo, ela varia, não é? Nesse processo histórico, ela varia de acordo com o regionalismo, ela varia observando a idade das pessoas, as vivências. Então, a língua, ela é viva, não é? O que quer e o que pode essa língua, fica aí também, né, para vocês verem, se vocês concordam com Olavo Bilac, né, que pregou que queria uma língua assim muito rebuscada, muito bonita. Para a gente escrever e falar tem que ser muito rebuscado, né? Tem que selecionar as palavras, ou se os neologismos cabem, se os regionalismos cabem, se as gírias cabem, não é? É isso, e a gente encontra muito isso, né, no Enem. E se esse né meu cabe, sabe? Se cabe, eu faço uma pergunta, aí vem. Se depende do contexto, né? Se depende do contexto, eu pediria, se eu tivesse numa aula com vocês, ao vivo, eu ia gravar um fragmento da minha aula, que com certeza ia ter bastante né, que é uma forma que eu tenho de tentar afirmar ou perguntar o que eu estou falando, e faz muito parte do meu contexto cultural, como eu disse para vocês, eu sou nordestina, né? E aí, com muito prazer, obrigada, interiorana. E aí, toda emotiva essa linguagem aqui agora, né, gente? E aí, o que é que acontece? Eu iria pedir para vocês, eu ia dar um fragmento da minha fala e dizer, transcrevam. Vocês iam logo perguntar, Dai, a gente vai transcrever sua fala como você falou, ou como é que não? Vamos limpar a minha oralidade. Digamos, aí eu vou dizer, essa minha fala vai para a professora Thais para fazer um relatório para enviar para as pessoas que estão idealizando o curso. Com certeza, para ter assim, ser compreendido, né? Quem não é nordestino, digamos que tem alguém aí de fora que está junto à professora Thais, vocês vão tirar a minha coloquialidade, vocês vão tirar a minha regionalidade, não abafar, não silenciar, mas procurar, como eu disse para vocês, entre a mandioca e o aipim, qual palavra você colocaria? A que fosse melhor para aquele contexto, observando, na verdade, quem é que vai receber essa mensagem. Perceberam? Então, é isso. Agora eu pergunto para vocês. Eu posso falar gíria? Vamos agora voltar para Caetano Veloso. Eu posso falar gíria em todo momento?
Eu posso, a minha coloquialidade, o meu né? Pode estar nos meus textos escritos, pode estar na minha fala, pode estar nessa minha aula aqui agora com vocês, neste momento aqui agora com vocês. Virna disse não. Eu vou dizer, Virna, e na aula aqui agora não pode? Ou é na escrita que você está falando? Onde é que vai ter erro aí? A Virna falou, pode. Certamente ela está dizendo, Dai, na aula a gente concorda, mas na hora de escrever, Dai, esses nés nós vamos mudar. É uma interjeição que você está fazendo. Essa interjeição pode significar isso, vamos botar? Ou, para dar mais credibilidade ao seu texto, a toda essa sua argumentação, nós vamos tirar, inclusive, esse né? Sabe por quê? Na escrita vai levar a dúvida de que até mesmo você não está acreditando no que você está falando. Perceberam? Já que se é um texto que ele é expositivo, se é um texto que é argumentativo, o né, ele é carregado de emoção. O né é uma intimidade que eu estou criando com vocês aqui agora, sabe? Alguém escreveu uma coisa bacana aqui, deixa eu ver aqui o que foi, por exemplo, numa redação. Peraí. Deixa eu pegar aqui e puxar. Alguém fez assim, Virna, depende do contexto. Por exemplo, em uma redação, eu não posso utilizar termos da linguagem coloquial. A gente tem que observar, aí vem a chamada, Virna e meus colegas, a linguagem padrão, a linguagem padrão, oculta. Mas quando a gente fala, aí eu vou lá para os modernistas, e existe língua inculta? Existe? Não, Dai, observe o contexto. Então, vamos falar a linguagem padrão. Qual é o padrão? Uma linguagem que seja compreendida por todo mundo. Uma linguagem que, essa aula, se a gente for transformar em um texto aqui, é orientador. O que acontece? É para ser lido em Boa Vista do Tupim, por meus colegas de Boa Vista do Tupim, para ser lido pelos meus colegas daqui de Itaberaba, para ser lido em São Paulo, para ser lido em qualquer outro lugar. Então, como a gente vai observar o contexto de produção, todos aqueles elementos da comunicação, quem fala, para quem se fala, de quem se fala, eu vou utilizar que canal? Código, né? Esse canal, onde vai ser veiculado isso? Que código eu vou utilizar? Nesse código, vamos então procurar o quê? A língua padrão, tá? A língua padrão. E observar um pouco também a questão sintática, observar o léxico, a palavra e seu significado. Observar também a concordância dessas palavras, não é, gente? Olha só, se eu me perco aqui agora, não é nem tão me perder. Nós utilizamos, inclusive, fazemos valer. Somos nordestinos. Quem não fala a gente no sentido de nós? Quem não fala? Mas, de repente, eu falo assim, povo de Deus, a gente vamos agora, vocês vão do lado de lá, corre e dai com certo sair. A gente vamos dai. Então, dire dai a gente, tá bom? Ou você coloca aí, a gente vai, né? Porque esse pronome indefinido aí, né? Ou então você diz, Dai, nós. Vamos então? Nós, concorda aí agora esse verbo. Nós vamos, não é? Então, nós estamos procurando aqui, na verdade, o que se chama o quê? Uma forma de nos comunicar em que em qualquer lugar sejamos entendidos, sejamos compreendidos e que não deixe margem de incompreensão nos nossos textos, não é? E que não deixe margem também de que percamos, por conta da nossa linguagem, perder também a credibilidade daquilo que nós estamos escrevendo, daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos passando, né? Que no texto vai desde a estética, a organização, até a linguagem que a gente utiliza e observando quem é esse receptor, né? Para poder fazer essa linguagem. Alguém quer falar alguma coisa? Fala aí. Novamente, estou falando com vocês aqui, né, sobre variação linguística, dos elementos da comunicação, através de um bate-papo. A teoria, eu gosto muito de mostrar, né, que eu não estou conseguindo mostrar para vocês aqui, que é o slide, por isso que tem que mandar com antecedência, que até vocês ajudam a colocar, né,
que tem um slide aqui, vou tornar a tentar. Tudo que você fizer deve ser embasado. Quem falou isso, Dai, foi você? Não. Há muitos estudos, há muitos autores, tá? Que a gente vai desde os tradicionais, deixa eu falar para vocês, gosto muito, ó, e o Debrando André, Evanildo Bechara, são gramáticos, assim, famosíssimos, bem tradicionais, gosto, mas há também, tá? Um autor chamado Marcos Bagno, Bagno. Gente, ele traz a gente, assim, para uma reflexão, para o respeito e ao não silenciamento das linguagens, das formas de falar e de fazer comunicação, observando o regionalismo, observando os tempos históricos, observando as pessoas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós temos, pronto, por exemplo, desculpa, eu sei que eu estou em um momento muito acadêmico, mas eu vou dar um exemplo bem pessoal. Não é válido se vocês... Assim, eu tenho uma moça que trabalha aqui comigo, maravilhosa, aqui em casa. Ai de mim se não fosse ela. Ela é minha amiga, viu? Tem gente que fala secretária, não sei o que, tem dinheiro que pague, que essa moça faz, e sempre fez por mim aqui em casa. Ave Maria, é uma irmã minha. E aí ela vem de vez em quando. Eu estava outro dia chorando, tal, ela fez assim, ó, dentro da crise, dentro da crença dela, tudo mais, ela fez, Dai, dona Dai, o que é que tu quer? Ela fez, ó, tudo isso que tu está passando é só uma fase. Acende uma veia, mulher. Acende uma veia que tudo vai passar. Acende uma veia 7 dias. Eu fiquei. Ela sempre falou e foi para o quintal. Quer saber que eu queria chorar, terminei dando risada? Tu sabe o que acende uma veia? É acender uma vela, mulher, que ela disse que era para eu acender uma vela 7 dias. Aí eu falei, meu pai do céu. Agora, tu já pensou ela me mandando desse jeito isso escrito? Ela não estava do meu lado para eu perguntar o que era. Olha para isso, eu ia perguntar, fulano, não vou dizer o nome não. Fulana, tu tá mandando eu matar a mulher? Uma mulher, uma véia, para poder... Mas mulher, tu tá doida? Mas não é não, gente. Ela disse, ó, isso tudo é uma fase e acende uma vela, que era para poder melhorar a minha vida. Eu fiz, ó, mas nem por isso, agora eu vou lhe dizer, o importante de tudo isso foi a intenção. Ela quis me acalmar, ela trouxe dentro dos valores dela uma ideia, uma sugestão para que eu melhorasse. Oh, que maravilha. Aí você acha que eu vou rir de um negócio desse? De dizer assim, ó, tu compra uma vassoura para essa casa, sendo que minhas vassouras todas velhas, tu compra uma vassoura. O importante foi, eu entendi a mensagem. É claro que em um outro momento, com toda a humildade, eu não vou deixá-la, né? Que uma hora eu vou falar para ela, é mesmo, menina, a tua vida é mandar eu comprar uma vassoura, estou sem dinheiro agora, vou comprar uma vassoura. Para ela ir ouvindo também, né, outras formas de falar, e de repente, quem sabe, a vassoura passa a ser vassoura, ou a vassoura fica vassoura mesmo. Foi um contexto de produção de mensagem, entende? Então, nós não vamos estar aqui na escola aprendendo, e precisamos, tá? Aprendendo a língua padrão, para poder desfazer de quem não está tendo a oportunidade de alisar os bancos de escola que nós tivemos e temos, para poder desmerecer ou silenciar as pessoas, não é? Por isso que nós estamos aprendendo aqui, fazer linguagem padrão, para produzirmos conhecimento, produzirmos texto, para a gente ficar com uma linguagem bacana, compreensível, falar em qualquer lugar, ser compreendido, nos impor, né, através da linguagem, agora sem silenciar e sem humilhar. Essa é a educação que a gente precisa levar para o outro, de uma forma tranquila também. Não é verdade? E quero dizer que foi um prazer muito grande. Bruna, aula maravilhosa, né, Bruna? Concordo plenamente com você. Então, muitíssimo obrigada, minha querida, viu, por essa oferta. Bem, muito obrigada por vir. Muito obrigada por estar com a gente. Obrigada mesmo. Até a próxima. Beijo, com vírgula.